Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Você que está nos assistindo, compartilhe esse link, porque a palavra do Senhor é poderosa, majestosa. Ela tem poder de curar, ela tem poder de dar vida. Gênesis capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, mas nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-lhe abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si ventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido da voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Amém. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Venha, meu Deus, trazer a revelação da tua palavra. Venha, meu Deus, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para entendermos a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal cesse agora, que
que todos os demônios caiam por terra. Ah, Senhor, tira todo espírito de inquietação, todo comichão do maligno, pedindo às pessoas de ouvirem a tua voz, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Pode se sentar. Querido, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: qual voz você tem ouvido? Ou qual voz você tem dado ouvido? O Espírito Santo estava ministrando ao nosso coração acerca dessa mensagem, e eu fiz algumas anotações, porque Deus foi falando comigo. Queridos, nós somos reféns das nossas escolhas. A primeira coisa que você tem que entender é que nós somos reféns de nossas escolhas, sim ou não. Nós somos reféns de nossas escolhas. Então, queridos, se é para escolher, vamos escolher certo. Vamos escolher aquilo que é bom, porque aí você fica refém de uma coisa boa. Você fica preso, amarrado a alguma coisa boa. O problema é a síndrome de Adão, de escolher aquilo que não é bom, e colocamos a culpa em Deus. Sabe, querido, eu estava meditando lá em casa ontem, na hora do café, eu e minha esposa, a pastora Andréia. Foi ontem, foi anteontem. E a gente conversando, né? Vez e outra surgem esses comentários bíblicos. E eu falei para ela assim: sabe, por que Deus não impediu de Adão de ter uma escolha tão ruim dessa? Para pensar. Por que Deus não impediu Adão? Por que Deus não deu nenhum toque em Adão? Por que será que Deus nem falou assim: oh, pensa direitinho o que você vai fazer? Para pensar. Não é verdade? Deus podia ter dado oh, Adão, lembra que eu te falei? Mas, querido, deixa eu falar algo que Deus falou, ministrou meu coração. Nós somos governo e temos autoridade, sabe de quê? De escolher o nosso futuro. Deus nos deu a capacidade e o poder e a autoridade, de sorte que Deus não interfere na minha, na sua escolha. E aí você chega em determinado momento da sua vida e fala assim: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque você é refém das suas escolhas. Quem está me entendendo aí, tá? Glória. Os irmãos que estão nos assistindo aí, tá? O som tá beleza, tá ok? O som tá, porque a gente tem que ter esse feedback, vai dando feedback aí pro Renatinho. Nós somos reféns, amados, e as nossas escolhas vai definir o lugar onde nós vamos chegar. Adão, ele não foi impedido por Deus para tomar a sua escolha. Nós não somos impedidos de tomar as nossas decisões, mas ele deixou o recado, e o recado hoje está aqui. Tudo aquilo que Deus nos orientou, tudo aquilo que o Senhor nos orientou, está aqui. Está aqui. Adão, ele teve a oportunidade de escolher, mas ele escolheu mal. Ele deu ouvido uma voz que não era a voz de Deus.
Em Gênesis 3, nos deixa muito claro. Quando ele disse assim, no versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi o recado que Deus deu. Sim ou não? Mas qual foi o recado da serpente? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aí é que entra a minha pergunta para você: quem você vai ouvir? A qual voz você tem dado ouvido? A voz de Deus ou a voz do capeta? Para a gente ser mais claro. Como que a gente discerne qual voz vamos ouvir? Adão andava com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus estava com Adão. Sim ou não? Adão sabia quem falava com ele não era Deus? Sabia ou não? Deus sabe. Você sabe quando Deus fala com você. E outra coisa, a voz de Deus nunca vai falar com você contra a palavra. Foi exatamente o que Satanás fez. Ele deu uma palavra contra a palavra de Deus. Então todas as vezes que você falar com você uma palavra contra, que vai de contra a palavra de Deus, pode saber que é o capeta que usou essa boca. Então qual voz você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Adão escolheu errado e nós sofremos as consequências até hoje. As pessoas dizem: meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Por que está acontecendo tudo isso? Por causa da escolha da humanidade em se distanciar do Senhor, em não receber ao Senhor. As pessoas dizem que querem Deus, mas as suas atitudes não condizem com as suas palavras. Na hora do aperto, clama por Deus. Na hora que o vírus entra, clama por Deus. Na hora que está no leito da morte, na hora que está com a arma na cabeça, na hora que, enfim, as consequências vêm. Nós somos refém, como eu disse, das nossas escolhas. Nós vamos escolher exatamente fruto das nossas escolhas. E o bom disso, sabe o que é, querido? Se você tem plantado as coisas certas e boas, breve você vai colher todo o fruto do teu trabalho. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, irmãos? A Bíblia diz que o vosso trabalho do Senhor não é em vão. Deus também vai te dar colheita. Quem sai andando e chorando, semeando, voltará trazendo consigo os seus molhos. Então nós temos que crer que o nosso Deus, assim como existem consequências ruins por escolhas ruins, também existem consequências boas por escolhas boas. Mas você tem que entender que você precisa dar ouvido à voz certa. Eu estava conversando com minha filha, porque pais conversam com seus filhos, sabe? A Bíblia diz: ensina o caminho que teu filho deve andar. Quem define o destino do seu filho é você. Sabia disso? Pai é para gerar destino. Pai, quando eu falo pai, é pai e mãe. Os pais definem o destino dos seus filhos. Como, pastor? Como? Meu irmão, põe a mão na cabeça do seu filho, ora por ele.
Deus vai fazer a obra, que tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Fale a palavra de Deus para ele. Ensine o caminho que o teu filho deve andar, porque quando ele estiver grande, ele não vai se desviar dele. Então pai e mãe serve para dar destino para os filhos. Ensinar o caminho é o quê? Dar um destino. Olha, filho, é esse caminho. Não te desvie dele. Não saia dele. Você vai chegar nesse caminho. Ouça minha voz. Obedeça minha voz. Um ou outro não vai ouvir. Mas existe a autoridade de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar: meu filho, você vai ser um homem de Deus, um profeta das nações. Você é abençoado, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, mesmo nesse momento não sendo. Todos os dias eu imponho a mão sobre os meus filhos e declaro a bênção do Senhor, meu irmão. Eu falo mesmo, eu abençoo mesmo. Eu declaro para minha filha, em nome de Jesus Cristo, você já é muito abençoada, mas você vai ser muito cheia do Espírito Santo. Você vai ser muito ousada em Deus. Comece a liberar palavras, porque essa voz vai tomando forma. Infelizmente Adão ele escolheu a voz errada, e as consequências vieram até sobre nós. Principalmente toda a humanidade pecou em Adão, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que veio o segundo Adão para restaurar aquilo que o primeiro Adão caiu. E o segundo Adão é Cristo Jesus. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele veio dar uma nova voz. Ele veio dar uma nova restauração, um novo sentido à vida que estava perdido, que estava totalmente descambada. Você precisa gerar escolhas certas no coração dos teus filhos. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno, não, porque pequeno eu sou até hoje. Quando eu era criança, e você já viu casa que tem muito irmão, né? Lá em casa só 11. Só 11 filhos. E aí de vez em quando o pau quebrava, né? E eu lembro-me que meu pai sempre, né? Ele sempre foi uma pessoa de sabedoria com as palavras. Ele falou assim: meu filho, você quer ser lutador de boxe, é? Porque aí eu vou tirar você da escola. Porque para lutar boxe não precisa estudar, não. Eu não vou gastar meu dinheiro com você. Que a gente brigava, né, os irmãos. Vocês querem, vou investir o dinheiro que eu estou colocando na escola numa academia de boxe. Que aí vocês vão ser bem sucedidos naquilo que vocês querem fazer, que é brigar. Aí lá vocês podem, né, extravasar. Ou então ele tinha um comércio e de vez em quando chegava lá aqueles caminhões para poder descarregar. Antigamente tinha uma saca de açúcar pesada, um saco de farinha, né? Eu me lembro, era criança. Aí, dia que chegava, ele tinha um comércio, aí tinha uns cabeceiros que a gente chamava, que carregava o peso todo. E ele falava assim: ó, não é que essas pessoas são ruins, mas eles estão carregando peso aqui porque um dia eles não estudaram. É isso que você quer para você? E ele sempre falava: a caneta é mais leve do que a enxada. Escolha. Irmão, aquilo ficava na cabeça. Então você tem que ensinar os seus filhos a escolherem. Não é querer impor, mas é mostrar: olha, o caminho é esse. Mas se você se virar, é enxada. Não adianta não, não existe mágica não. Nós somos frutos e reféns das nossas escolhas. Então eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer para você, pai, mãe, para você também que é filho,
que você precisa dar ouvido à voz do Senhor Deus, não à voz do inimigo. A voz do inimigo vem contra a vontade de Deus. E todas as vezes que alguma voz vier para você fazer aquilo que não agrada a Deus, pode saber, meu irmão, que você não deve ouvir essa voz. Jovens, escutem isso, porque um dia eu já fui jovem, um dia eu já tive 15 anos, e eu louvo a Deus porque foram muitos livramentos. Na época eu não conhecia Cristo, e quando eu me lembro de tantos livramentos que o Senhor me deu por amor, irmãos, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Um dia, com 18 anos, eu resolvi dar ouvido à voz do Senhor, e esse ouvido me fez chegar até aqui. Mas se lá atrás eu tivesse dito não para a voz do Senhor, onde estaria o meu futuro? Só Deus é que sabe, irmão. Uma coisa certa, do ponto de vista de Deus, eu estava totalmente perdido. Conheço muitas pessoas que até são bem-sucedidas financeiramente, se enveredaram pelo caminho de estudaram, filhos de crentes, filhos de pastores, mas quando chegaram lá na faculdade, se esqueceram dos ensinamentos dos seus pais, e começaram a dar voz, começaram a dar ouvido à voz do mundo, que convidava para as drogas, que convidava para a prostituição, que convidava para um caminho sem volta. Qual o resultado? Alguns morreram, outros estão totalmente mortos espiritualmente, que se morrerem hoje vão para o inferno. É a palavra verdade, não vamos rasgar aqui, porque rejeitaram a Cristo. Jesus disse: quem crê já está salvo. Não vai ser, já está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Não vai ser não, já está condenado. A condenação começa aqui. Então, reféns de nossas escolhas, reféns da voz que nós damos ouvido. Então, amado, coloque os teus olhos em Cristo. Olha, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 6, se não me falha a memória, é o 7, que Enoque andou com Deus. Enoque ouvia Deus. Qual foi a consequência de andar com Deus? Deus arrebatou Enoque, irmão. Enoque andou com Deus 300 anos, diz a Bíblia. Do ponto de vista humano, Deus não resistiu, que Deus pegou Enoque, transladou Enoque, não viu a morte. Enoque era tão especial por andar com Deus e dar ouvido à voz de Deus, que Deus pegou ele para mim. Deixa eu pegar esse filho para mim, meu. Deus arrebatou Enoque, querido. Elias andava com Deus, Elias ouvia Deus, subiu no redemoinho. Daniel ouvia Deus. Daniel deixou de se prostrar diante da estátua, não quis dar ouvido à voz de Nabucodonosor. Vários momentos da sua vida, Deus fechou a boca do leão. Deus fecha a boca do leão até os dias de hoje. Então, em nome de Jesus, amado, creia, mas saiba escolher a voz que você vai seguir, porque o resultado virá. A voz que eu ouço define o lugar onde eu vou chegar. A voz que você está dando ouvido hoje vai definir o lugar onde você vai chegar. Então eu pergunto para você a mesma pergunta que eu fiz no início: qual voz você tem dado ouvido? Que voz você tem ouvido?
Porque isso vai definir o lugar onde você vai chegar. Isso vai definir as suas conquistas, assim também como as suas derrotas. As suas vitórias, como as suas derrotas. E não adianta dizer assim: ah, Deus, por quê? Porque você escolheu. Agora, meu irmão, é clamar por misericórdia. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia, tardio em graça, grande em beneficência, que se arrepende do mal. E todos os dias a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, novas são a cada manhã. Aliás, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Então, querido, se até hoje você ouviu outra voz que não seja a voz de Deus, a voz do inimigo, a boa notícia é que você pode começar a dar ouvido agora, neste momento, a voz certa. O que passou, passou. Você ainda pode escolher esses dias frutos daquilo que você plantou. Mas a partir do momento que você começa a mudar a tua semente e dar ouvido à voz de Deus, o resultado é conquista. O resultado é vitória. Como eu disse no Salmo 126, se não me falha a memória, quem sai andando e chorando, né? Salmo 126 diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sem dúvida com alegria. Meu irmão, talvez você está semeando chorando hoje. E o resultado vai ser alegria. O resultado vai ser conquista. Vai ser frutos recebidos na tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar neste momento. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito neste momento. Toca nos ouvidos, ó Deus, para que eles possam ouvir a Tua voz. Toca nos olhos, para que possam enxergar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Abrigo, meu intercessor, meu braço